minha sogra pressionou tanto a minha filha ao ponto dela surtar e contar na frente de todo mundo quem era o verdadeiro pai do filho dela. A minha sogra e a família toda da minha sogra, eles são cristãos, criados dentro da igreja e tudo. E o meu marido também foi criado dentro da igreja. Quando eu conheci ele, eu não tinha esse costume de frequentar a igreja, eu não tinha nenhuma religião em específico. Mas desde que eu conheci o meu marido, ele sempre me convidava muito para ir para a igreja, falava sobre isso comigo, que eu acabei aceitando e depois de um tempo eu estava indo assim, por livre e espontânea vontade, sabe? Eu muito de frequentar, fazia assim, de início eu fazia para agradar ele, para agradar a família dele, mas depois eu realmente comecei a fazer porque eu gostava. Pois bem, nisso nós nos casamos, tivemos a nossa filha, que era uma menina maravilhosa, e eu comecei a levar minha filha para dentro da igreja também, só que assim, nunca forçando nem nada. Quando ela falava que não queria ir, ela não queria ir. E quando ela queria ir, ela queria ir. Pois bem, com isso, a minha filha ela foi ensinada tudo sobre a Bíblia, sabe? A minha sogra também sentava, conversava muito com ela, falava, lia a Bíblia para ela, falava as coisas. Então até aí estava tudo certo. Só que tinha uma questão na minha sogra que me incomodava muito, que era o fato dela falar muito da vida dos outros. Falava muito, criticava as pessoas, julgava as pessoas pelas atitudes que ela tomava. Mas enfim, quando a minha filha estava com 15 anos de idade, ela chegou para mim falando que ela estava grávida. E é óbvio que para mim foi um susto, porque eu sempre tentei conversar muito com a minha filha, ser amiga dela. Então eu fiquei meio assim, falei, poxa, minha filha, se eu soubesse que você estava namorando, eu queria que você tivesse me contado, eu queria ter te ajudado, eu queria ter te orientado e tudo. E ela falou, não, mãe, mas eu não estava namorando com ninguém. E eu, então tá, mas de quem é o bebê? E de início a minha filha não quis me contar, de jeito nenhum. Só que dava pra ver que ela tava num sofrimento muito grande, porque toda vez que ela falava sobre isso, ela chorava muito. E aquilo me preocupava muito, sabe? Eu pensei assim, acho que muitas coisas passaram pela minha cabeça. Muitas situações, muitas pessoas, muitas formas que ela poderia ter ficado grávida. Passou assim 1 milhão de coisas pela minha cabeça, mas eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque ela simplesmente não falava. Até que chegou um ponto onde eu pensei, passou pela minha cabeça, falei, a minha filha foi abusada. Eu tenho quase que certeza que a minha filha foi abusada, porque era um sofrimento tão grande para ela. E várias vezes eu cheguei a perguntar para ela se ela realmente queria seguir com aquela gestação e tudo, porque foi o que mais passou pela minha cabeça. E ela falava que não, que ela queria sim seguir com a gestação. Ok, eu já imaginava que isso tinha acontecido, mas ela não falava. Eu tentava entrar no assunto, eu tentava chegar, mas ela nunca falava. E bom, nesse caso a gente realmente não pode forçar, tem que respeitar até a pessoa se sentir pronta para falar sobre isso. E óbvio, nisso eu levei ela pro médico, ela começou a fazer pré-natal, começou a fazer tudo que tinha que fazer, e as pessoas ficaram sabendo que ela estava grávida, né? Não tinha mais como esconder, a barriga estava aparecendo e tudo. E aí, quando as pessoas, principalmente da família, souberam que a minha filha estava grávida, começaram a julgar muito ela. Falando que ela era uma menina perdida, falando que ela era isso, que ela era aquilo. Eu xingava ela de todos os nomes. E também me xingavam porque falavam que eu não tinha sabido como controlar ela, que a culpa era minha, que eu tinha dado muita liberdade e tal. Falavam várias coisas, mas eu sinceramente nem ligava. Uma das pessoas que falou muito da minha filha foi a minha sogra, mas eu realmente não estava nem aí, a avó dela, né? Eu realmente não estava nem aí, eu só estava preocupada em ajudar a minha filha a passar por aquele momento. O pai dela também, ele brigava com a mãe dele por conta disso, brigava com as pessoas. O pai dela era quem mais se estressava. Ele não podia ouvir ninguém falando da filha dele, que ele brigava com todo mundo, causava aquela confusão toda. Mas ele ficava muito triste com tudo aquilo, né? Pois bem, até que teve um dia em que nós fomos na casa da minha sogra, era o aniversário dela, e ela nos mandou um convite para ir. Apesar de toda essa briga, a gente meio que não parava de falar, sabe? Eu acho que eu devia sim ter me afastado dela no primeiro momento, mas é aquela coisa, né? Tipo, ai, a família briga, depois volta. Enfim, nos mandou o convite e nós fomos. De início, a minha filha falou que não queria muito ir, né? E eu super respeitei a opinião dela, mas depois ela falou, não, mãe, eu vou. Eu tô grávida, todo mundo sabe que eu tô grávida e eu tenho que seguir a minha vida, eu não posso ficar trancada dentro de casa com medo, com vergonha do que as pessoas vão falar. Ok, ela foi. Quando chegou lá, teve um momento em que a minha sogra acabou puxando o assunto com relação à gravidez, tudo, que falou de uma outra menina da igreja que também tinha aparecido grávida. Aí eles entraram nesse assunto, até que o assunto foi e parou na minha filha. E nisso, a minha sogra virou para minha filha e falou, mas minha filha, por que você foi deixar uma coisa dessa acontecer? Você não tinha que ter feito isso, não sei o quê. E a minha filha já estava assim no limite, sabe? Com tudo aquilo, então ela só virou e falou assim, olha, o que aconteceu comigo não tem nada a ver com vocês. É só eu e eu que sei da minha vida. Só que acabou entrando uma pequena discussão, né? Porque a minha filha respondeu de um lado,
pessoal da família respondeu de outra, a minha sogra respondeu de outra e tudo, até que chegou um momento onde os estresses já estavam à flor da pele, que a minha sogra virou para ela e falou: você é uma perdida, é isso que você é, uma perdida, eu tenho vergonha de ter uma neta grávida nessa idade. E aí a minha filha falou: você deveria ter vergonha de ter um filho abusador.